O nome é Matheus Piacentim, cidade de Sorocaba, São Paulo. Pergunta: do ponto de vista espiritual e da lógica reencarnacionista, há algum sistema político mais correto, como, por exemplo, capitalismo, socialismo? Não, vamos esquecer essas polarizações do passado. Capitalismo versus socialismo, comunismo de um lado, ou social-democracia, e centro-direita, centro-esquerda, blá blá blá. Isso é tudo organização da Terra. Nesse campo da política, embora a gente não possa adentrar com muita clareza, o nosso objetivo não é fazer política partidária. Eu fui um pouquinho mais efetivo em 2015 porque estávamos entrando em encruzilhada histórica perigosíssima. E entramos. E depois daquilo, os espíritos estavam preocupados. Nunca fui tão político nas palestras como em 2015. E depois silenciamos, não é? Porque todos os panelaços e tudo mais silenciaram, todas as coisas silenciaram depois que a sombra se estabeleceu. Então, agora estamos recebendo as consequências e que Deus nos proteja que as consequências não sejam tão graves. Mas, quando nós falamos de política, temos que falar lato sensu, é importante sim. Temos que trazer algumas diretrizes filosóficas fundamentais do que seja importante em política. E nós citamos com frequência o grande estadista britânico Winston Churchill. Vocês já viram essa citação inúmeras vezes, né? Ou esses insetinhos, que coisa. Nos Estados Unidos a gente não vê essas coisas, né? Mas às vezes é lixeira, é próximo, é praia, blá blá blá. Mas eu tô limpinho, eu garanto a vocês. E tem pessoas engraçadas, e eu não sou dessas. 10% das pessoas, mesmo limpas, elas atraem pelo tipo de odor da pele os insetos mais que outras. Devem ser mais doces, né? Muito bem. Espero que sejamos todos e todas pela alma. Winston Churchill, vamos ver se eu me equivoco, o Luiz deu uma chacadinha. Winston Churchill nasceu, vou de trás para frente. Ele desencarnou em 1965 e nasceu em 1864. Foi extraordinário ter vivido tanto naquela época, 91 anos, no ano que ele completaria 91 anos. Winston Churchill é pai de uma máxima extraordinária sobre a nossa limitação atual no campo de evolução dos conceitos e da prática políticas. A democracia é o pior sistema de governo, excetuando-se todos os anteriores. Então é melhor botar a maioria para falar do que colocar uma minoria sozinha falando. E o que nós percebemos, entretanto, cada vez mais instrumentais de manipulação das multidões, para que a multidão ignara, julgando que fala por si, decida o que alguns poucos querem que seja decidido. Lamentavelmente, nós temos que reformar esse sistema político. Nós temos que ter concurso público para ser candidato a um cargo público, qualquer que seja. Não existe já isso hoje? Para a magistratura, para o magistério, não dignifica o Ministério Público, não dignifica tanto a posição, e lá em várias outras funções, né, delegado. Nossa Senhora, hoje eu estou com o mundo inferior me ajudando, né? E ou as mosquinhas do ambiente. Você sabe que quando as pessoas têm a percepção não física de insetos, é um sinal, segundo Jung, bem colocado. Isso é bem real. A gente percebe na prática como é real. A pessoa que vai dormir vê muitos insetos. Atenção quando começarmos a ver insetos em estados de pesadelo ou semiconsciência. É sinal de que a mente está começando a se fragmentar e alguns aspectos da mente tomando autonomia e agindo, contrariando muitas vezes o eixo de consciência, o centro da personalidade. É um princípio de distúrbio mental. Graças a Deus aqui é físico mesmo. Então, retornando, nós precisamos reformular. Hoje, quem tem a campanha publicitária mais cara e com os slogans mais inteligentes e os jingles mais bonitinhos, ganha a campanha. É triste, não é, gente? Ou então uma pessoa que na franqueza e no distúrbio mental, será que eu estou falando com alguém que tem uma inicial com B, como eu tenho? Uma pessoa que tem um distúrbio mental é a parte suave, mas que propõe a ditadura, ou pior que a ditadura, ou genocídio, mas parece mais franco, ou a pessoa mais franca, é melhor botar no feminino, a pessoa mais franca que as outras, não é? Não, essa pessoa pode ser até mais transparente em demonstrar o monstro que é. Fiquemos alerta, aí não é questão política mais. Então, a espiritualidade maior espera que nós nos desenvolvamos. Na época de codificação do espiritismo, nós não somos kardecistas desde 2008, nós não somos ligados a nenhum partido de crença também.
somos apenas cristãos, que lato sensu é tido como religião. Eu não acho que Jesus criou religião nenhuma. Ele estabeleceu uma linha principiológica e espiritual. E nós seguimos aqueles que temos juízo de perceber que Jesus é a voz da verdade para todas as épocas da humanidade. Mas não somos ligados e o nosso número de divergência com todas as outras religiões, como se fôssemos uma, não somos desligados, é grande bastante para que é só consultar um kardecista se acha que eu sou espírita ou não, que aí vocês vão ver, tiram a dúvida, e eu gosto muito que eles digam não, porque não sou, e não quero ser, eu quero estar com Jesus, e não com Kardec, eu quero estar com os evangelhos completos, e não só com pedaços dos evangelhos. Um grande missionário, Kardec, um gênio, que realizou um trabalho magistral na área do estudo científico da mediunidade, mas no campo do cristianismo cometeu um erro de sair seccionando e castrando, reprimindo o texto do Nosso Senhor Jesus. Jesus não é para ser restrito, é para ser ampliado, interpretado e não restrito. É uma opinião forte que temos sobre isso e consideramos um grave erro. E se alguém disser, está dizendo que Kardec cometeu erro, e todos os seres humanos, alguém duvida que algum ser humano cometa erros? Ou vai dizer que Kardec não é um ser humano, ou não foi um ser humano e não poderia cometer erros. Todos cometemos. Todas e todos. E quando uma pessoa pressupõe que alguém não comete, está cometendo erros maiores na leitura dessa pessoa ou na leitura de si. Então estabelecemos isso como princípio. Toda vez que alguma personalidade é considerada infalível, na época do início do nazismo, atenção, o Führer, 1934, no discurso de 1934, olhem só, fala: se há uma pessoa que é considerada infalível e que tudo que diga é certo e é verdade, essa pessoa é o Führer. Goebbels, o responsável pela propaganda nazista, um dos principais asseclas de Hitler, disse isso. Tenhamos cuidado com pessoas que põem livros debaixo do braço e dizem que estão com a verdade absoluta. Verdade absoluta só com Deus. Mas há uma fala interessante no Livro dos Espíritos sobre a questão, é um livro de consulta, como outros livros, que nós temos que estar abertos a todas as escolas de pensamento. É de que a orientação, a organização de governo no mundo espiritual é como nós podemos traduzir no plano físico. É a aristocracia intelecto-moral. Manda quem pode e não quem quer. Manda quem tem autorização e tem nível para isso, e não quem deseja, quem tem tesão de poder. Na Terra, as pessoas mais honestas em política são as que desejam poder, honestamente. Porque há pessoas que vão para a política desejando se locupletar, desviar verbas para seu bolso e dos seus entes queridos e para seus projetos pessoais. Colocar o interesse público em função do seu interesse pessoal ou familiar. O normal é isso. E a única forma, raramente teremos pessoas, de fato, idealistas na política. As mais honestas são as que estão em função do poder e que têm a vaidade de entrar na história como grandes estadistas. E isso é tido como uma pessoa, nossa, essa pessoa é muito vaidosa, nossa, essa pessoa gosta de aparecer, nossa, essa pessoa gosta do poder. Agora imaginemos se um político, vejam o grau de imaturidade psicológica, de despreparo moral, de superficialidade intelectual da nossa população de modo geral. E intelectuais e pessoas preparadas também. Eu estou falando da população completa. Inclusive pessoas ditas cultas, ditas instruídas. Imaginemos se um político chegasse no programa de... qualquer programa, na época nas vésperas de um pleito eleitoral, e dissesse: eu estou aqui porque desde criança eu fui apaixonado pelo poder e adoro ser tratado como senhor deputado, senhor senador, o meu tesão não é ser o homem mais poderoso do estado, ser o governador, eu quero ser presidente da república, quero ser o homem mais poderoso do país ou da cidade ou do estado. Se a pessoa disser isso, não, ela é pior do que aquele que tem inicial B. Mas essa pessoa estaria sendo honesta. Aí nós acreditamos naquela pessoa que fala asneiras e nós aplaudimos como se fossem algum gênero, esboço longínquo de maior dignidade ou maior decência, maior honestidade. Então fiquemos muito alertas para as aparentes vanguardas que são, na verdade, retrocessos e repetições de velhos vícios, perigosos vícios de outras épocas. Nós estamos cansados de falsidades
Estamos cansados de hipocrisia. E é por isso que a população está aplaudindo uma pessoa com distúrbio mental, é o mais leve, tem uma psicopatia, é óbvio, é um genocida declarado, ele próprio declara, registrado em vídeo. Genocida declarado, porque é a pessoa que diz que nós temos que matar mais pessoas, mas está falando que a população acha bonitinho dizer. Bota bala em bandido, bandido a gente trata na bala, não é isso assim? Isso é retorno ao período anterior ao Estado do Direito. Quando nós não precisávamos de haver um Estado de Direito, não precisava haver lei, e a gente resolvia tudo na base do soco e da bala. Eu vou resolver pessoalmente essa questão. A vingança é pessoal. A resolução dos litígios das pendências pessoalmente. Se estamos um pouquinho depois do Código de Hammurabi, que aconteceu 2.000 anos antes de Cristo, há 4.000 anos, então nós não podemos pensar como aquela pessoa com a inicial B pensa. Sistema de governo melhor, espiritual superior, o autogoverno, vamos pensar dessa forma. Se nós sintonizamos melhor com nossa própria consciência, imaginemos o plano sublime. A anarquia. Quando eu entrei na faculdade de Direito, me impressionei com a anarquia. Uma sociedade sem lei, porque todas as pessoas fariam o que queriam, e o que queriam é o que sua consciência pedia, e todas cumpriam a vontade de Deus. Uma sociedade de anjos, não seres humanos. Eu achei encantador, embora achasse até impraticável. Mas dizia, num futuro, a anarquia. Num futuro, a disciplina. Num futuro, a devoção. Num futuro, o êxtase. No futuro, submeter-se aos poderes superiores, porque os poderes superiores não nos querem submeter. Porque só nos inspiram. Porque só sopram por inspiração o que deva ser dito. Para nós utilizarmos nosso livre-arbítrio e nosso discernimento da forma mais apropriada, judiciosa, politicamente consciente e transformadora e evolutiva de indivíduos e sociedades. Mateus, espero ter atendido mais ou menos a sua questão. Esse assunto, não é divertido, né? Eu sinto prazer na plateia quando a gente fala um assunto. Também senti esse prazer. Eu tô brincando, né, gente? Horrível. Porque tem gente que se apaixona. Você tem aquele fogo, injeta os olhos. Tem um injetar os olhos com indignação justa. Mas tem a loucura mesmo de muitas pessoas que vivem à base de fogos fátuos, das paixões momentâneas e devastadoras. Perdão, é claro que se eu disse que ele morreu com 91 anos, eles corrigiram bem, eu falei 1964, teria morrido com 101, né? Ele morreu com 91 anos no ano que ia fazer 91 em 1965. Então, claro que era 1874, obrigado pela correção. Então, perdoem essa atrapalhação. Metade da informação estava truncada. Ele teria que ter nascido em 1874 se ele teria 91 anos a celebrar no ano de 1965.